Fala galera, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre separação de misturas, tá? Que é um assunto lá da Química 1 e tá lá no módulo 3, beleza? Vou puxar o arquivo aqui para a gente começar. Bom, quando a gente fala de separação de misturas, a gente precisa estar um pouco atento ao fato de que as misturas existem de dois tipos, né? Existem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E a partir disso a gente aplica procedimentos diferentes para separar os componentes de cada tipo da mistura, tá? Lembra lá que as misturas homogêneas são aquelas que os componentes se unem completamente, né? Formando um aspecto único. E as misturas heterogêneas, aquelas em que os componentes não se juntam completamente, e aí você consegue diferenciar os dois ou mais lá na mistura, beleza? Bom, a gente vai começar a falar agora então sobre quais são os processos de separação, tá? Existem dois tipos de processos, os processos físicos e os processos mecânicos, tá aqui, ó. Processos físicos e processos mecânicos. Esses processos físicos, eles são aplicados para as misturas homogêneas, tá? E são casos onde você vai perceber que há transformação de estado físico das substâncias. Por isso a gente chama de processo físico. Os processos mecânicos são aqueles que acontecem com separação das misturas heterogêneas. A gente usa processos mecânicos para separar misturas que são heterogêneas. E aí você vai perceber que não existe, né, na verdade, a transformação de estado físico dessas substâncias, tá? Então, os físicos, misturas homogêneas, você vai observar a transformação de estado físico das substâncias. Mecânicos, misturas heterogêneas, não há transformação de estado físico das substâncias. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os processos para as misturas homogêneas e depois a gente passa para as misturas heterogêneas, tá? Primeiro, a gente vai falar nas misturas homogêneas sobre o processo de destilação simples, tá? A destilação simples é um processo que vai servir para separar misturas sólido mais líquido com pontos de ebulição muito afastados. Antes da gente falar sobre ela especificamente, a gente vai falar sobre dois tipos de destilação, a simples e a fracionada que vem depois. Então é importante você saber que, embora elas sirvam para casos distintos, a destilação, de maneira geral, ela sempre vai separar os componentes pelo ponto de ebulição, né? Cada componente da mistura tem o seu ponto de ebulição e aí a gente consegue fazer a separação desses componentes a partir disso, tudo bem? Então, voltando aqui, a destilação simples separa uma mistura entre um sólido e um líquido a partir da diferença no ponto de ebulição delas, tá? Bom, aí a gente tem aqui o aparato experimental, né, que eu vou apresentar para vocês quais são os equipamentos que a gente usaria no laboratório para fazer o processo de destilação simples. Tem aqui um balão de vidro, nesse balão de vidro vai a mistura, tá? Esse balão ele vai ser aquecido com o auxílio desse instrumento que a gente chama de bico de Bunsen. Ele funciona como um maçarico, né? Ele vai fornecer uma chama que vai aquecer essa mistura, tá? Aqui dentro da mistura você tem lá o sólido e o líquido. Um deles tem um ponto de ebulição menor do que o outro e esse que tem ponto de ebulição menor vai entrar em ebulição primeiro. O processo de ebulição é a transformação do estado líquido para o estado gasoso. Então, esse líquido vai começar a entrar em ebulição, vai passar para o estado gasoso, esse gás sobe aqui, entra para dentro dessa outra vidraria que a gente chama de condensador. Dentro do condensador, você vai observar que existe um compartimento, né, um tubo que passa aqui dentro dele. O gás ele vai passar dentro desse tubo, mas ainda dentro do condensador, só que fora do tubo, você observa em azul aqui, ó, que está passando água, tá? Existem dois conectores aqui, né, que a gente conecta duas borrachinhas, uma delas vai injetar água lá dentro e a outra vai tirar a água de lá de dentro. Essa água ela vai servir para resfriar o gás. Ela vai resfriar as paredes do vidro e o gás que está passando lá dentro do tubo, que está em contato com o vidro, vai se resfriando
E aí, à medida que o gás se resfria, ele volta para o estado líquido, tá? Esse líquido vai escorrer e vai ser coletado dentro desse recipiente aqui do final, que a gente chama de Erlenmeyer, beleza? Bom, no final desse processo, depois que todo o líquido ebuliu, passou para dentro do condensador, condensou, voltou para o estado líquido aqui, depois desse processo ter acontecido, vai restar aqui no recipiente inicial só a substância no estado sólido, a outra substância, né, no estado sólido, que é o estado de origem dela, beleza? Existem dois exemplos clássicos que a gente pode aplicar a destilação simples, que seria a água com sal de cozinha, né, com cloreto de sódio, ou a água com açúcar. São exemplos de mistura entre líquido e sólido, onde o ponto de ebulição deles é muito afastado e a gente pode aplicar esse procedimento aqui, tudo bem? O próximo processo que a gente vai falar aqui é a destilação fracionada. A destilação fracionada, ela também vai separar pelo ponto de ebulição. Deixa eu só mexer aqui. Só que agora ela vai separar uma mistura entre líquidos, tá? E aí que tem um ponto de ebulição muito próximos, né? E aí você vai observar que nesse desenho aqui, existe uma diferença dele para a destilação simples, né? Para o aparelho de destilação simples. E essa diferença é basicamente em relação a essa nova vidraria que a gente conecta aqui, que é uma coluna de fracionamento. Por isso que a gente chama de destilação fracionada, tá? Aqui dentro eu tenho um balão, aqui eu tenho um balão, né, o mesmo balão que a gente usou para destilação simples. Nesse balão a gente coloca a mistura e esse balão ele está apoiado aqui numa chapa aquecedora. Lá a gente usava o bico de Bunsen e aqui é uma chapa, mas é só uma diferença sutil, tá? O resto permanece igual, né? Tem o condensador e tem aqui o Erlenmeyer que vai coletar o líquido que se condensa no condensador. Bom, aqui existem então os dois líquidos, um com ponto de ebulição menor do que o outro. O que tem menor ponto de ebulição vai entrar em ebulição primeiro, ele vai virar gás, esse gás vai passar dentro da coluna de fracionamento, vai entrar para o condensador, voltar para o estado líquido e ser recolhido aqui do outro lado. Da mesma forma que a gente tinha comentado antes, tá? O que é importante você estar atento também é que a coluna de fracionamento, ela existe aqui justamente porque esses líquidos possuem pontos de ebulição muito próximos. Então, para impedir que esses gases passem juntos, né, a coluna de fracionamento está ali para desempenhar esse papel, tudo bem? Exemplos aqui para esse tipo de separação que a gente pode aplicar é a água com álcool, a água com acetona ou até mesmo os componentes do petróleo. O petróleo ele passa por processos de destilação fracionada, onde a gente vai extrair dele os componentes que vão ser utilizados no cotidiano como combustíveis e tudo mais, né? O próximo processo aqui é a separação de misturas homogêneas ainda, né? Só que é a fusão fracionada, tá? A fusão fracionada, você viu que a gente falou da destilação fracionada, né? Tem a fusão fracionada e também tem a liquefação fracionada. O que vai mudar de um para o outro é a mudança de estado físico que está acontecendo ali, né? A destilação é pelo ponto de ebulição, então você tem uma passagem do líquido para o gás, né? A fusão fracionada é pelo ponto de fusão, então a passagem do sólido para o líquido, nesse caso aqui, e a liquefação seria a passagem do gás para o líquido de volta, né? Mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho, tá? Bom, a fusão fracionada então separa a mistura sólido mais sólido pela diferença no ponto de ebulição delas, tá? Você tem aqui um esqueminha, por exemplo, um exemplo de enxofre e areia, uma mistura de enxofre e areia, que é uma mistura homogênea. Eu posso aquecer essa mistura e aí, a partir do ponto de fusão, separar esses componentes. O enxofre tem um ponto de fusão menor ali, né? Então, a gente consegue fundir o enxofre primeiro, e aí esse enxofre vai para o estado líquido, fica lá junto com a areia, mas ele líquido e a areia sólida, e aí a gente consegue verter essa fase líquida, esse enxofre líquido, dentro de um outro recipiente, separando ele da areia sólida, beleza?
próximo processo aqui a gente vai chamar de liquefação fracionada, que é o que eu estava falando antes, né? A liquefação fracionada vai separar misturas gasosas, tá? Então, agora imagina que eu tenho gases e esses gases vão ser separados pela diferença na temperatura que ocorre a liquefação deles. A liquefação que a gente também chama de condensação, né? É pegar esse gás e trazer ele para o estado líquido. Então, a gente usa uma coluna, essa coluna de liquefação, ela vai conseguir reter ali os gases pelas diferentes temperaturas em que cada um faz seu processo de liquefação, como você pode observar aqui no esquema. Tranquilo? Bom, o último processo para misturas homogêneas que a gente vai falar aqui é a evaporação, tá? A evaporação, ela vai servir para separar misturas sólido e líquido, só que aí, né, pela evaporação desse líquido, tá? Que seria o processo em que eu pego esse líquido e levo ele para o estado gasoso de forma lenta e natural, tá? Esse procedimento é muito utilizado, por exemplo, nas salinas, onde você tem lá a produção de sal, né, a partir da água do mar. Eles coletam essa água do mar, como mostra aqui na imagem, e deixam essa água exposta ao ambiente, essa água do mar que tem grande concentração de sal. A água ela vai evaporando naturalmente e vai restando só o sal que eles vão tratar e comercializar, beleza? É importante também você estar atento que essa mistura de água com sal, ela pode ser separada também pelo processo de destilação simples, como a gente já tinha falado. A diferença é que lá na destilação simples você separa a água do sal e mantém os dois lá no final. Na evaporação, que é um processo mais simples, você perde um desses componentes, que é a água. Então, para usar a evaporação, seu interesse tem que ser, nesse caso, no sólido, né? No sal em questão, tá? A gente vai passar agora para as misturas heterogêneas, beleza? E dentro das misturas heterogêneas, a gente vai começar falando sobre a filtração, tá? Então, lembra que as misturas heterogêneas, a gente aplica processos mecânicos e não vai haver aqui mudança de estado físico das substâncias. A filtração é um processo que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Aqui ela vai servir para separar uma mistura de sólido e líquido. Nesse esqueminha aqui, a gente tem o aparato experimental que a gente usa lá no laboratório, né? Embora a filtração ela possa acontecer com equipamentos diferentes, dependendo do que você está filtrando, né? E aí aqui a gente tem um funil, esse funil de filtração, tá? Ele está apoiado aqui com um recipiente coletor embaixo, né? Dentro do funil a gente coloca um papel, que a gente chama de papel de filtro. Ele é parecido, né? A mesma coisa que aquele papel que a gente usa na cafeteira. Esse papel é uma superfície permeável, né? Uma superfície porosa, então ela vai permitir a passagem do líquido e vai reter tudo que for sólido. Então, se eu jogo, por exemplo, uma mistura ali de água e areia, tá? Que é uma mistura sólido e líquido, né? A água ela vai passando pelo papel e sendo coletada aqui embaixo, no recipiente, e a areia vai ficando retida nesse papel, tá? E aí a gente consegue fazer a separação do sólido e do líquido pelo processo que a gente chama de filtração, tá bom? A gente usa muito a filtração, por exemplo, mais parecida com essa daqui, né? Para filtrar café em casa, beleza? E separar lá a água do pó de café, né? O próximo processo é a decantação. A gente também tem dois processos chamados de decantação. Existe a decantação simples, que é essa que a gente vai falar primeiro, e existe a decantação usando um funil de separação, tá? A decantação simples, ela é para uma mistura sólido e líquido, beleza? Só que agora esse sólido ele está ali suspenso no líquido, né? Imagina uma água barrenta ou uma água com partículas de sujeira que estão ali suspensas no líquido. Então, você pega essa mistura, você deixa ela em repouso e à medida que o tempo for passando, você vai perceber que vai começar a acontecer uma sedimentação dessa partícula sólida que estava ali suspensa. Essa partícula sólida vai se sedimentar, ou seja, vai se depositar no fundo completamente, e aí você vai observar a separação das fases, né? Vai ter lá a fase sólida no fundo e uma fase líquida sobrenadante, que a gente fala que está ali por cima. E aí, a partir daqui, a gente pode fazer a decantação, que é tirar esse líquido e verter dentro de um outro recipiente aqui, para separar
o sólido do líquido. Tranquilo? Próximo procedimento, a decantação com o funil de separação. Essa decantação aqui ela é usada para uma mistura de líquidos, tá? A gente costuma dizer que são líquidos não miscíveis, né? Porque eles não se misturam, visto que é uma mistura heterogênea. E aí a gente usa agora um funil de separação, que a gente também pode chamar de funil de bromo, tá? Esse funil, a mistura fica lá dentro e ele tem uma espécie de torneirinha que abre uma passagem aqui para a saída desses líquidos. Então você pega um recipiente coletor, coloca aqui embaixo, uma mistura de água e óleo, por exemplo, né? São dois líquidos que não se misturam. Você vai abrir a torneirinha, o líquido mais denso que está ali embaixo vai sair primeiro, que nesse caso é a água, vai ser coletado aqui embaixo. Quando ele estiver terminando de sair lá dentro, quando estiver acabando ele lá dentro, você fecha a torneirinha para travar a passagem do próximo líquido, entendeu? E aí você traz um novo recipiente aqui para baixo e abre a torneirinha para coletar o segundo líquido, tá? A gente usa muito esse procedimento para separar misturas como água e óleo, água e petróleo, água e gasolina também. São todos casos onde eu tenho mistura de líquidos, né, não miscíveis, tá? Próximo procedimento aqui é a separação magnética, que a gente também chama de imantação. Essa separação ela vai separar a mistura de sólido e líquido, mas mais comumente de sólido e sólido, tá? Que é o exemplo do desenho aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma mistura de areia e limalha de ferro. A limalha de ferro é o ferro basicamente quase em pó, né? Muito pequeno, partes, raspas de ferro, né? Estão misturadas à areia. E aí você vai passar um ímã por cima dessa mistura e esse ímã vai captar o ferro, né? Pela atração magnética que existe do ferro com o ímã. E ele vai tirar o ferro dali, ó. O ferro fica todo grudadinho no ímã e ele separa o ferro da areia, tá? Então, por isso que a gente chama de imantação, que essa separação exige o auxílio de um ímã e eu só posso usar essa separação quando um dos componentes aqui seja atraído pelo ímã, tá? Existe um outro processo chamado catação. A catação é um procedimento que a gente usa muito no nosso dia a dia também, né? Ela serve para separar mistura de sólidos e é um processo manual, onde com a sua mão você vai catar lá e separar esses sólidos na diferença de tamanho deles, né? A gente usa muito a catação para catar o feijão, catar o arroz, é um processo que a gente aplica bastante no nosso cotidiano. Existe um outro processo chamado dissolução fracionada. A dissolução fracionada, ela serve para separar misturas entre sólidos ou sólido e líquido, tá? A partir da adição de um líquido que se misture a um dos componentes, beleza? A dissolução lembra muito dissolver, né? Então, esse líquido que eu vou adicionar lá, ele vai dissolver um daqueles componentes ali. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é um exemplo de sal e areia, então sólido, sólido. Eu vou jogar a água ali, porque a água ela vai se misturar ao sal, então ela vai separar o sal da areia. E depois que eu misturo a água ali, o sal ele vai para a água e a areia fica separada. Então você vai ter duas fases ali, como mostra aqui o desenho, tá? O segundo exemplo é o exemplo de sal e óleo. E aí eu posso também adicionar água, porque a água se mistura ao sal, mas não ao óleo, né? Como era o caso de cima, ela se misturava ao sal, mas não à areia. E aí, ao jogar a água aqui dentro, eu tenho a separação da fase água com sal, que agora está embaixo, porque é mais densa, né, do que o óleo que está lá em cima. E aí eu consigo fazer essa separação, tudo bem? Próximo aqui é a centrifugação. A centrifugação ela vai servir para separar mistura sólido e líquido. Seria um processo de sedimentação mais rápido, né, forçado, porque a centrífuga vai fazer esse papel de separação das fases, efetivamente. E aí a gente tem a mistura dentro desses tubinhos de ensaio, né? Você coloca o tubo de ensaio lá dentro da centrífuga, nesse compartimento aqui, liga a centrífuga e ela vai girar esse miolinho muito rápido e fazer a separação dessas fases, tá? A centrifugação é um processo muito utilizado nas análises clínicas, né? Para separar os componentes do sangue, por exemplo, plasma, das plaquetas, das hemácias e tudo mais, tá?
Próximo aqui é a peneiração. A peneiração, ela também é um processo que a gente conhece, né? Usa no nosso dia a dia. A peneiração, ela serve para separar uma mistura entre sólidos também, sólidos de tamanhos diferentes, né? A partir do auxílio da peneira, você consegue lá separar o sólido menor, que vai passando pelas frechinhas da peneira, e o sólido maior, que vai ficando retido ali na peneira. Exemplo, uma mistura de areia e pedra, né? Quem nunca viu um pedreiro usando uma peneira para poder separar lá a pedra da areia. Próximo aqui é a levigação. A levigação é um processo que serve para separar misturas de sólido com sólido também, só que a partir da passagem de uma corrente de água. É um procedimento muito utilizado nos garimpos, né? Os garimpeiros, para separar as pedras preciosas dos outros dejetos, né? Areia, pedra, eles usam a levigação. Então, eles colocam essa mistura nesse recipiente, que parece uma bacia, e eles vão passando a água ali, essa corrente de água, para arrastar os sólidos menos densos, né? A areia, por exemplo, e restando só as pedras preciosas aqui, o que interessa, né? Então, seria um exemplo clássico de aplicação disso. Próximo aqui é a ventilação. A ventilação é um processo parecido com a levigação, também separa mistura sólido e sólido, só que agora com a passagem de corrente de ar, tá? Então, passando uma corrente de ar, eu arrasto o sólido menos denso, deixo o sólido mais denso. Uma separação aqui, por exemplo, do amendoim e das cascas do amendoim, né? E a gente poderia usar também essa separação, esse processo para separar uma mistura de arroz e as cascas do arroz. Então, funciona em relação a essa corrente de ar que vai levando o sólido menos denso e deixando o sólido que é mais denso. O último processo que a gente vai falar das misturas heterogêneas é a flotação. A flotação, ela separa a mistura entre sólidos também, só que agora a partir da adição de um líquido de densidade intermediária. Então, a flotação ela vai separar pela diferença de densidade entre esses sólidos. E esse líquido que vai ser adicionado, ele tem que ter uma densidade diferente da dos dois sólidos, né? E tem que ser intermediária. Então, ele tem que ser mais denso do que um sólido e menos denso do que o outro. No exemplo aqui de areia e serragem, eu adicionaria água, por exemplo. A água tem uma densidade intermediária, então a partir do momento que eu adiciono a água aqui, a serragem, que é menos densa, vai boiar na água e a areia, que é mais densa, vai afundar na água. Então, a gente consegue fazer a separação da areia e da serragem pela atuação da água ali como fator de densidade, né? Beleza, gente? Então, esses são os processos, né, de separação de misturas. Falamos das homogêneas e heterogêneas. Cada procedimento serve para um tipo de mistura. Você tem que ficar atento a que tipo de mistura, com que tipo de mistura você está trabalhando, se é homogênea ou heterogênea, se é de sólido, se é de líquido, se é de sólido e líquido, e saber diferenciar aí cada um desses processos, tudo bem? Bom, a gente fica por aqui então. Até a próxima. Beijo, beijo.